Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Bem, nesse vídeo eu vou fazer uma simulação de uma linha de transmissão planar. Estou aqui com a versão 2019 do programa. Então, vamos lá criar um novo template aí para o nosso projeto. Bem, vamos selecionar aqui microondas RF óptica, selecionar a opção antenas e vamos dar um Next. Vamos selecionar planar, que o foco vai ser uma linha de transmissão planar. Bom, vamos Next, selecionar o domínio do tempo mesmo. Vamos vir em Next. As dimensões, deixar em milímetro mesmo. E a frequência em gigahertz. O resto também pode deixar sem alterar da maneira como está aí. Vamos dar um Next. E aqui a faixa de frequência eu vou fazer entre 5 e 6 gigas. Vamos selecionar os monitores de campo elétrico e de campo magnético. E vamos dar um Next. Aqui um nome para o template. Vamos colocar a linha aula. Confiram aí as configurações, as unidades, né, e o solver. E podem finalizar. Bem, aqui vocês já podem ver que eu fiz 3 simulações já, né, com uma linha sem carga, casada e descasada. Eu preferi já fazer isso com antecedência para não precisar ficar executando ali uma simulação durante a gravação aqui do vídeo. Então, assim que eu terminar a montagem da linha, eu já mostro os resultados para vocês. Vamos esperar carregar aqui. Tá aí. Podemos começar. Bem, a gente poderia vir aqui e construir peça a peça aí da nossa linha de transmissão. Fazer nosso ground, nosso substrato, microfita. Mas o programa já possibilita que a gente faça isso de uma maneira mais automática. Como é que a gente faz isso? A gente pode vir na aba Home, vamos vir em Macros, selecionar Calculate e fazer o cálculo analítico da impedância da linha. Vamos selecionar essa opção. Vai abrir aqui uma janelinha, onde a primeira opção que a gente tem aqui é de um cálculo axial. É obviamente uma linha de transmissão, porém não vai ser o foco aqui desse vídeo. O que a gente vai fazer vai ser uma microstrip. Para isso a gente vai selecionar aqui a nossa opção Take Microstrip. Seja uma microstrip onde a gente possa aí configurar também a espessura da nossa microfita. A gente pode aqui setar a nossa frequência, não vai interessar muito aqui para mim no caso, e os dados geométricos. Bem, o Hzinho é a altura, né, ou a espessura do seu substrato. Vamos selecionar aqui 1.6. Wzão, no caso, é a largura da microfita. Vamos selecionar aqui 3.1. E Tzinho, como a gente pode ver no desenho, é a espessura da microfita. Então, vamos colocar aqui 0.035. Ele dá a opção aqui para a gente também de inserir a permissividade elétrica relativa. Vamos colocar aqui 4.3, que é aí aproximadamente que a gente tem no placas de FR4. E vamos executar o cálculo. Como a gente pode ver aqui, a impedância da linha deu 49,67, aproximadamente 50. Obviamente eu já sabia essas dimensões aqui para dar esse valor. Ele também calcula para a gente a permissividade efetiva, ou seja, caso você precise, né, disso para algum cálculo, ele também te fornece. A nossa intenção aqui é, obviamente, construir essa linha. Então, a gente vai vir aqui em Build 3D. Assim que a gente seleciona essa opção, vai aparecer uma nova janela perguntando qual que é o comprimento dessa linha. Vamos selecionar aqui, inserir 100, no caso a gente está em milímetros. Reparem aqui na unidade. Vamos dar um OK. Então, reparem que essa janela vai fechar. E a gente vai ter aqui, justamente a nossa linha de transmissão. Já está aí praticamente pronta mesmo, né? Então vamos reparar aqui na nossa árvore de navegação em componentes que ele criou, né? O Take Microstrip. E dentro dele a gente tem o ground, o substrato e o trace, que é a microfita. Bem, a gente poderia simplesmente inserir aqui as nossas portas e executar a simulação normalmente. Porém, a gente sabe que o nosso ground ele pode ser substituído por uma condição de fronteira para esse caso aqui, porque a ideia do ground é justamente que ele funcione como um plano condutor. Então, como é que a gente faz isso? Vamos excluir esse ground daqui, selecionar ele com o botão direito. Vamos vir em Delete. Ele pergunta se você realmente quer deletar, deseja deletar. Clique em sim. Então, a gente vai ficar aqui com a nossa estrutura sem o ground. Agora, vamos vir na aba aqui Simulation.
vamos vir em fronteiras, bandeiras, vai abrir a janela aqui de condições de fronteira. O que a gente vai fazer aqui no caso é, reparem que aqui o nosso plano inferior é em y mínimo, então a gente vai alterar y mínimo para campo elétrico tangencial igual a zero. Essa é a nossa condição de fronteira. Isso daqui simula justamente um condutor, um plano condutor aí perfeito. Vamos dar um OK. Outro ponto importante também aqui é que o nosso trace, né, a nossa microfita, ela está com o material PEC, ou seja, o condutor perfeito, isso aqui você pode alterar o material, e o nosso substrato, embora a gente tenha colocado epsilon, ele não é o FR4 em si mesmo, né? Se você quiser que seja FR4, você também tem que substituir o material, e aí você pode colocar, por exemplo, FR4 com perdas, onde você vai ter aí uma tangente de perdas também. Bem, aqui então vamos acrescentar as portas. Vamos vir aqui na extremidade da nossa linha, vamos dar um zoom nela. Pode dar um zoom bem grande mesmo, para que a gente consiga selecionar bem aqui a nossa face. A face que a gente quer selecionar é justamente essa externa aqui da microfita. Então vamos vir em Pix, que vai estar na aba Simulation, ou também na segunda aba. Vamos vir em Pix e Pick Face, ou simplesmente digitar com a tecla do teclado F, também funciona da mesma maneira. Vamos clicar aí e vamos selecionar essa face externa aqui da microfita, tá joia? Por isso tem que dar um zoom aí bom para que você consiga selecionar. Depois vamos afastar e vamos inserir essa porta. Como é que a gente faz isso? Vamos vir em Home, a aba Home, vamos em Macros, vamos em Solver, vamos nas portas, né, Ports, e vamos aqui calcular, né, o coeficiente de extensão para a porta. Vai abrir uma janelinha aqui para gente. Essa janelinha a gente vai dar um calculate, ele já vai calcular para a gente esse coeficiente de aumento aí de extensão de porta, e após isso a gente vai então clicar em construir porta através da face selecionada. Obviamente a gente tem que ter selecionado a face, se você não selecionar a face ele não vai reconhecer. Outro ponto também é o tipo aqui, né? Reparem que ele já reconheceu o microstrip. A strip line é uma outra configuração, reparem aqui que ela fica aí no meio do substrato, não é o caso aqui, certo? Vamos dar um close aqui então, ele já criou a nossa porta, né? Quando a gente clica aqui em componentes, a gente vê a nossa estrutura já com a porta. O que ele basicamente vai fazer é justamente criar uma extensão para essa porta, para que ele consiga inserir todos os modos necessários. Se você tem uma porta muito pequena, você não vai conseguir incluir todos os modos que são necessários para a simulação. E se ele for muito grande também, você pode ter um excesso aí desnecessário. Também pode atrapalhar a sua simulação. Bem, vamos ir para o outro lado, para a outra extremidade aqui da nossa linha. Vamos dar um zoom novamente. Em Simulation, vamos selecionar Pix, Pick Face, e vamos dar aqui um duplo clique. E, novamente, vamos executar o mesmo passo. Home, Macros, Solver, Ports, novamente o cálculo do coeficiente de extensão da porta. Novamente, vamos dar um Calculate e vamos construir aí a nossa porta. Após isso, vamos dar um Close. Vamos tirar o zoom aqui e está aí a nossa linha de transmissão planar. Bem, após isso, basta vocês clicarem aqui em Setup Solver. O que a gente vai ter aqui, a gente tem que normalizar, né, para uma impedância fixa de 50 ohms. A nossa precisão aqui no caso, a gente vai manter ela com menos 40 dB, não precisa alterar. Após isso, apenas dá Start e já vai começar aí a fazer a sua simulação. Eu já fiz a simulação, então ela está aqui, a nossa linha com as duas portas. E vamos aqui então para os resultados. Vamos abrir aqui primeiro os nossos resultados em 1D. Vamos abrir. Bem, vamos em parâmetro de espalhamento. A gente tem aqui, obviamente, quatro parâmetros, porque são duas portas. S21, né, coeficiente de transmissão, bem baixo, né, obviamente, para a linha casada. E aqui a gente tem o S1, que parece, né, uma frequência de ressonância, mas esse valor aqui ele é muito baixo, né?
Vamos olhar, por exemplo, aqui a nossa carta de Smith. A gente vai ver que está muito próximo aqui de um casamento perfeito, né? Tá certo. E aqui você pode, obviamente, aí, analisar seus resultados todos. Que você analisa também VSWR, potência, matriz Z, matriz Y, né, admitância, impedância. Nós temos também os nossos resultados em 2D e 3D. Vamos ver aqui o nosso campo elétrico. Vamos selecionar ele aqui, 5.5. No meu aqui eu acho que só está 5.5, capaz que o seu tenha 3, né? 5, 5.5 e 6. Isso foi porque eu tinha excluído os outros dois mesmo. Então repara que ele fica assim, uma coisa ainda sem uma configuração muito legal. Para ajeitar isso, a gente pode vir aqui vamos selecionar primeiro DB, né, para ficar melhor a visualização. E vamos trocar de setas para contorno. Então aqui a gente já pode ver o campo elétrico aí na nossa placa. Se a gente der um animate, a gente vai ver ali o comportamento do campo aí, animado, de forma animada. Reparem, né, que ele está casado, então a gente tem aqui esse movimento para o campo. Caso ele não estivesse casado, a gente teria aí uma onda estacionária bem evidente, que é o que a gente vai ver aí, posteriormente. Vocês podem analisar aí todas as outras ferramentas, já mostrei em outros vídeos, né, como que você analisa os campos nos planos, como que você altera as propriedades desse plot e tudo mais. Se a gente ver aqui na média, né, dentro do campo elétrico, a gente vai ver que ele está constante, ou seja, a gente não tem aí uma onda estacionária muito evidente, justamente por conta do casamento. Ok, então vamos voltar aqui para os nossos componentes. Eu vou voltar aqui para a placa que a gente estava construindo. Qual que vai ser o passo que eu vou realizar aqui agora? Eu vou excluir uma das portas. Então vamos vir aqui em árvore de navegação, em ports, e eu vou excluir essa segunda porta. Yes. Ok. Então a gente vai ficar aí sem a porta. Ao invés de uma porta, a gente vai acrescentar uma carga mesmo. Como que a gente faz isso? Vamos dar um zoom aqui na microfita. E agora a gente vai vir novamente na nossa... vamos em Simulation, na aba Simulation. Vamos selecionar, vamos em Peaks. Selecionar agora uma borda, Peak Edge. Vamos selecionar aqui. E agora vamos dar um zoom bem grande aqui na nossa microfita. E vamos selecionar a nossa borda aqui, a nossa bordinha de baixo, certo? Então vamos dar um duplo clique. Ela vai ficar aí selecionada. E vamos fazer a mesma coisa, porém agora para a borda do substrato. Peaks, Peak Edge. E vamos dar um duplo clique aqui de baixo. Então a gente vai ter aí duas bordas selecionadas. O que a gente vai fazer agora é acrescentar um Lumped Element. Ou seja, a gente vai conseguir incrementar aí ou uma resistência, um indutor, um capacitor, ou os três em série, ou os três em paralelo. RLC em série ou paralelo. Né? Aí, no caso aqui, a gente vai fazer um teste simplesmente com resistência para ver a questão do casamento. Vamos colocar aqui uma carga de 300 ohms. Eu não sei se essa que eu fiz foi 300 ou 600 ohms, mas vamos colocar aqui 300. Reparem que ele já fez selecionado as nossas bordas aqui. E vamos dar aqui através do preview, a gente já vê aqui onde vai ficar localizado. Vamos dar um OK. Certo? Então vai ficar aí selecionado nosso elemento aqui, que no caso é um resistor de 50 ohms, uma carga na verdade, né, de 50 ohms, de 300 ohms, perdão. O que eu estou querendo simular com isso? Bem, a gente está simulando aqui uma linha de transmissão com uma carga descasada, ou seja, a gente vai ter que ter aí um coeficiente de reflexão bem mais alto.
Vamos então, após isso, em Setup Solver, novamente, né, com a pedância fixa e normalizada, e apenas dar um Start. Eu já fiz isso, obviamente. Vou ter aqui exatamente a mesma simulação. Deixa eu só conferir se fiz com 300 ou com 600. Eu fiz com 300, não é antes. Então tá jóia. Vamos olhar então os resultados aqui em uma dimensão. O que a gente vai ter? Obviamente, agora a gente só tem uma porta, então a gente só vai ter um parâmetro que é o coeficiente de reflexão. E agora sim, esse coeficiente de reflexão muito maior, né? Podemos observar aqui também na carta de Smith, né, para de impedância. E a gente já vai ver aqui como está bem descasado aí a nossa linha com a nossa carga. O mesmo a gente pode ver aí com o VSWR, né? Também bem alto, acima de 5. E vamos olhar aqui também os nossos resultados 2D e 3D. É interessante perceber aqui no campo elétrico que agora a gente vai ver justamente esse efeito aí de onda estacionária, né? Vamos ajustar aqui para dB. Vamos colocar aqui um contorno. Tá certo? Opa. Espera aí que ele está selecionado aqui. Só um momento. Vamos selecionar aqui. Pronto, tá aí. Não sei porque deu esse bug aí não. Mas... então a gente tem aí o campo elétrico, né? A distribuição de campo elétrico na linha. Se a gente der um animate, que a gente vai ver justamente esse comportamento aqui estacionário. Bem, a gente pode ver aí em alguns livros, como o livro do Wright, que ele demonstra a nossa onda estacionária como uma soma de uma onda puramente estacionária e uma onda viajante, né? É justamente isso que a gente consegue perceber aqui, né? A gente tem uma componente estacionária e uma componente viajante que dá esse efeito aqui pra gente na nossa linha. Se a gente não olhar, né, o instantâneo e vir na média, o que a gente vai ver é justamente aqui os pontos de nulo e os pontos de máximo. Isso é bem interessante de ver, principalmente para quem está aprendendo a linha de transmissão, ver mesmo esses pontos aí de máximo e de mínimo da sua linha. Quanto mais descasado você tiver, mais evidente isso aqui vai ficar na sua simulação. O mesmo a gente vai ter aí para corrente de superfície, campo magnético também. Bem, um outro exemplo que a gente pode fazer aqui também é substituir a nossa carga, que até então estava para 300 ohms, para uma carga casada com 50 ohms. Então vamos selecionar aqui, abrir a pasta, dar um duplo clique no elemento, vamos dar um duplo clique aqui na definição desse elemento e vamos selecionar aqui, mudar de 300 para 50 ohms. Vamos dar um OK. Vamos dar um close. Bem, aí você vai ter que manter o cache, ele vai perguntar se você quer ou não excluir seus resultados ou manter em guardado em alguma pasta, em algum arquivo. E aqui é só realizando a simulação novamente. O que a gente vai ter como resultados vai ser uma linha casada agora com a carga. Novamente, a gente vai ter aqui um coeficiente de reflexão já bem menor, né, do que antes. Vamos aqui na carta de Smith ver que ele já está bem mais casado e muito próximo, né, de um casamento perfeito. E aqui no 2D e 3D, o campo elétrico, novamente a gente vai ter, deixa ele carregar aqui, né? Vamos passar isso aqui para dB, vamos trocar isso aqui para contorno. E se a gente olhar aqui novamente a nossa média, a gente vai ter aí quase imperceptível, né? Máximos e mínimos, é uma linha bem casada. Aqui você pode
brincar um pouco aqui com essas ferramentas aqui de resultado. Você pode trocar, ao invés de contorno, colocar setas. Você pode colocar setas. Você pode colocar essas setas em um plano, né? Cortadas em um plano, que facilita aí. E aqui nas propriedades você pode diminuir a densidade, aumentar aí o tamanho das setas para ter uma visualização melhor, né? Bem, acho que era isso que eu queria passar para essa aula. Eu quis passar isso aqui justamente porque depois pretendo fazer um vídeo aqui de simulação de antena PET, e essa PET eu vou alimentar ela justamente com uma microfita. Bem, é isso. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários ou mandar um e-mail. Deixo aqui na descrição do canal. No mais, é isso. Até um próximo vídeo.